Cast, episódio 79. Esse episódio é o único artigo da seção que trata sobre hipóteses atuariais da Portaria 1467 de 2022. Esse artigo, ele traz sobre os impactos da compensação financeira previdenciária na avaliação atuarial. O que é compensação financeira? O que deve ser considerado no cálculo? Por que impacta diretamente no resultado da avaliação? Tudo isso nós falaremos nesse episódio. Meu nome é Elida Jerônimo e esse é mais um episódio do Agenda Cast RPPS. E para falar desse tema, trazer o assunto sobre compensação, que é extremamente importante, porque também acaba sendo uma receita para o RPPS e importante a ser considerado no cálculo e no pagamento dos benefícios ao longo dos anos. Para falar sobre isso, estou aqui com Éder Moraes em mais um episódio. Agora falar de compensação financeira, que também é uma prática do nosso dia a dia, que Sim. Atuamos com a RPPS, respiramos e falamos muito a respeito. Bem-vindo, Éder! Muito obrigado. A compensação financeira, a compensação previdenciária, né? Ela não está acontecendo da forma que todos esperam, né? Nós tivemos até uma visita a um cliente em implantação recentemente e ele até colocou para mim que estava com uma mágoa com outros regimes que não estavam analisando seus requerimentos e que por isso os dele também estavam parados. Em muitos RPPS é uma realidade. Ou não consegue dar vazão aos processos pela falta de equipe, Sim. da especialização no assunto e tal, ou porque eu estou mudando os processos, mas não recebo o retorno. Ou os As tribunais análises, também, né? O deferimento ou apontamentos que seja. Os tribunais também demoram um pouquinho a analisar os atos para liberar os acórdãos, aí fica tudo em exigência. E a Mas, de gestão fato, fica assim, de injuriada mãos e pelo pés sentido de atados. que é uma receita, querendo ou não, para ser entrada mensalmente, para ser considerada ali no pagamento dos benefícios previdenciários. E também no nosso estudo atuarial. Principalmente no estudo atuarial, tem um impacto relevante Grande. nesse aspecto e nessa projeção. Então, o que é a compensação financeira previdenciária e o que deve ser considerado, levado em consideração e tal, quando nós trazemos a compensação para avaliação atuarial? De fato, a compensação é compensar, né, entre regimes. A grande parte do serviço público é composto por pessoas que não passaram direto num concurso, né? O meu único vínculo é aqui dentro Foi do 100% RPPS. na vida pública. Não, né? Existem casos, mas nem todos são assim, quiseram que fosse, né? Então eu tenho pessoas que trabalharam em empresas privadas ou empresas públicas que estavam vinculadas ao regime geral, pessoas que trabalhavam em prefeituras e passou em um concurso do estado, num concurso federal, num concurso de uma outra prefeitura, pessoas que eram servidores públicos que se exoneraram para ir para a iniciativa privada. Então nós temos uma transição durante a vida da pessoa, onde ela vai estar trabalhando. E no momento da sua aposentadoria, ela reúne todo esse tempo para uma contagem recíproca, né, que é um dos principais conceitos trabalhados dentro da compensação previdenciária, e ela usa todo esse tempo para se aposentar. Né? E o que a compensação vem? Ela vem e rateia o valor do benefício. Bom, se ela trabalhou comigo um tempinho, com você outro tempinho, vamos dividir. Eu pago um pedaço, você paga o outro. Proporcional ao tempo. Ao tempo, né? Ao tempo é o valor do benefício, Sim, essa tempo e proporção que leva em consideração. Dentro do estudo atuarial, ela entra como uma faca de 3 gumes, né? Porque eu tenho para receber, mas eu também tenho para pagar. Então eu tenho um fluxo de receita e um fluxo de saída. Então a compensação ela entra com essas 2 características dentro do estudo atuarial. E como que deve ser projetado esses valores a ser recebido na compensação para fins de cálculo? Dos benefícios já concedidos, Já né? concedidos, sim. Isso já está lá. Eu já tenho o percentual calculado porque é uma verdade já. Eu tenho o percentual apurado do valor que eu pago daquele benefício, eu tenho o valor do benefício, perdão, que eu pago, e eu sei quanto o outro regime está me compensando, né, a título de, abre aspas, indenização sobre esse pagamento. Então eu já tenho os valores e os percentuais ali estabelecidos. Não é complicado, né? É só eu juntar esses dados. É bem mais simples. Agora, os que a conceder, aí é uma história diferente. Os que também ainda não começaram o pagamento, né? Por mais que eu já fiz a solicitação, mas não começaram o pagamento. Aí a história é diferente. Nós falamos dos concedidos e os a conceder. Como são considerados? O a conceder, a portaria já é um pouco mais cautelosa. Eu até trouxe aqui também na íntegra o artigo para me fazer a leitura, para que você compreenda a situação. Quando ele coloca aqui a projeção da compensação de valores
que vão ser concedidos são parâmetros. Eu tenho por base o tempo de contribuição anterior, né? Ou a minha própria experiência ali já com o que eu tenho feito o dia a dia ali no RPPS. Só que aí eu entro numa camada um pouco maior que ele traz assim: para fim de estimativa de compensação a receber, deverá ser utilizado para o cálculo individual o critério que resulte no menor valor entre o resultante da aplicação do percentual ou proporção de tempo de contribuição que nós citamos anteriormente, né? Sobre o valor médio per capita dos benefícios pagos pelo RGPS e o valor médio per capita do fluxo mensal de compensação dos requerimentos já deferidos. Mas a portaria traz o de menor valor. Ou eu uso esse estimado, com base no meu tempo, ou eu uso o per capita já ali consolidado. Por que o de menor valor? Para eu não causar uma hiporreceita. Para não subestimar a receita e aí uma projeção muito animadora, muito otimista, né? Sim, ali. Sim. E aí eu não ter esse descompasso, né? Eu projetei aquilo ali, nossa, eu vou receber muita receita. Então, assim, ele faz a projeção do menor valor, que é bem pé no chão. Bem então, pé no assim, esse é o mínimo que eu tenho para ter de compensação, então eu considero esse valor menor. Então eu posso até entrar num déficit com esse valor pé no chão. Sim. Mas eu jamais serei pego de calças curtas com o valor subestimado, hipoestimado, falando, nossa, eu tenho milhões e milhões e milhões para receber. E considerando que nós colocamos que exatamente tem esse pé no chão, por que o artigo 46 ele trata assim tão prudencial, como podemos colocar, essa projeção quando são benefícios a receber? Porque isso é uma decisão incerta, é uma promessa de pagamento. Ela pode se concretizar ou ela pode não se concretizar, né? Nós tínhamos no Brasil, nos regimes próprios como um todo, até uns 8 anos, 9, 8 não, uns 8 anos mais ou menos, 7 anos, aquele boom da compensação previdenciária, né? Empresas batendo na porta de prefeituras, dizendo, prestar serviço, para fazer os processos. Tem aqui um monte de coisa, Sim. né? Só que esse caso, eles traziam também informações fantasiosas. Mas é exatamente o contexto da que a gente estava respondendo agora há pouco, Sim. né? Era uma né? Era a hipovalorização daquela receita previdenciária que tem para receber. Você tem 10 mil servidores, desses 10 mil servidores, 5 mil, 7 mil, 8 mil trabalharam em outros regimes. X bi ou X milhões para receber e tal. Tanto é que isso caiu por terra, né? Logo todo mundo que entrou nessa onda viu que não era bem assim. É justamente por isso, é uma receita incerta, depende de um processo de concessão de aposentadoria homologado pelo Tribunal de Contas, que é cadastrado dentro do Comprev, o outro regime vai analisar, pode ser que o que ele devolve em exigência, quando aquele é aprovado, também não há uma garantia do fluxo, não há uma garantia do pagamento. Se o RPPS é pago tiver mensalmente, né? Em prestações, né? Prorata, não é aquele montante que vai receber de uma vez só. Não é um então fluxo. Tem situações assim. Então é justamente por observadas. isso, é uma promessa de pagamento que pode ou não se concretizar. Muito bem. E o parágrafo 4º, ele traz uma limitação, né, do cômputo ali que nós podemos colocar da compensação à geração atual. Por que disso, né? Qual é a questão já para nós fecharmos as nossas perguntinhas de hoje? Olha, essa é interessante, porque essa me fez assim, esse trechinho da portaria me fez pensar, né, o quão óbvio precisa ser dito, né? Sobre quais circunstâncias admitiria-se eu criar uma hipótese de recebimento de compensação com servidores que ainda não ingressaram no serviço público, né? Eu não sei quantas pessoas vão entrar, eu não sei se essas pessoas vão entrar, eu não sei o que essas pessoas estavam fazendo antes de entrar. Então, justamente, eu acredito que alguém fez alguma lambança em algum momento, pode ter numa acontecido projeção. algum cálculo que houve, ou alguns cálculos, né, não apenas um, que houve essa consideração. E aí a Secretaria de Previdência, o Ministério da Previdência... Já pensou você pegar um cálculo e colocar assim, considerando que eu terei no futuro X 20 mil servidores nos próximos 5 anos. Então eu vou ter muita receita de compensação e eu não tenho chance de ter um déficit atuarial. Isso quer dizer que eu estou em equilíbrio. Pleno, né? Estou aqui, ó, em céu de brigadeiro, velocidade de cruzeiro. Então é justamente essa situação. Não há como se considerar, não há ainda nenhuma possibilidade, né, próxima da realidade de se acertar esse número de quantos servidores ingressaram. Mas é por isso que tem até livros, né? O óbvio precisa ser dito. Exato. Porque se não dito,
há pessoas que seguem esse caminho. Então, enquanto está ali formal, tem que observar isso aqui também, não pode ser considerado. E vem muito do direito administrativo, né? Sim. Tem que estar escrito que pode e que não pode. Então a portaria vem normatizando, regulamentando isso, mas eu acredito que nenhum atuário ético, de fato, e lógico que não. A maioria esmagadora dos profissionais de ciências atuariais são comprometidos com esse resultado, não utilizaria uma hipótese assim tão fantasiosa. Mas a portaria fechou a porta para caso alguém deseja utilizá-la. Aquele velho ditado, né? O cachorro senta na igreja porque a porta é aberta. Então, se você fecha a porta, não entra. Não entra. E aí, aplica-se muito bem a isso. Então, na legislação, todas as brechas que ela deixa abertas, normativas e tal, pode-se haver ali alguém, né? Ou algum instituto utilizando daquele artifício para algum benefício, alguma situação de interesse próprio. E em todas as situações é importante que haja fechamento dessas brechas todas. E para fechar o nosso episódio de hoje, qual é o convidado para o Agenda Coffee e tratar o assunto relacionado a esse tema ou não, mas sim sobre que venha da RPPS, com quem que você desejaria sentar e conversar? É justamente com a equipe do Comprev, né? Porque assim, hoje a gente, os relatórios do BG Comprev, eles não trazem um extrato de fato da compensação previdenciária, poderia melhorar justamente nessa análise dos valores que eu teria a receber, né? Então hoje assim, é muito manual para o regime próprio ainda fazer essas estimativas, e o BG Comprev poderia ajudar muito, já trazendo índices oficiais, a previsão da previsão de crescimento da receita de compensação, não só o RI, como o RO também, né? A gente tem que ficar muito atento que compensação não é só receita, que compensação também é despesa. Porque tem muito RPPS que está tão feliz ali que vai receber uma receita, mas logo entra uma chuva de pedidos também de compensação, e da mesma forma que ele vai receber, ele vai ter que pagar. Por elas, né? RPPS mais jovens, né, estão bombando no recebimento de compensação previdenciária, sim. né? Os RPPS mais velhos, antigos, Montepios e etc. Vão pagar mais compensação previdenciária. Então, o BG Comprev podia facilitar essa gestão. Muito bem, contribuiria muito sim com a RPPS, mesmo porque é dali que você acompanha mensalmente a gestão da sua compensação, e quanto mais informações, quanto maior a riqueza de detalhes, melhor para a gestão e tomada de decisões também, né? No sentido de averiguar e avaliar exatamente isso. A maioria dos meus servidores tem compensação, mas por outra ponta eu também tenho a maioria a qual eu pago. É um indicador até para ser ali considerado e acompanhado. Aí muitos deixam de analisar porque sabe que vai ter que pagar, né? Só que se ele deixa de analisar, ele também deixa de receber. E aí cria uma faca de dois gumes, essa na promessa infinita de pagamento que nunca se concretiza. Muito bem, mais uma vez, mais um episódio. Gratidão, Éder. Sempre está aqui contribuindo com o conhecimento, com a sua visão acerca do tema, que é bem interessante e bem relevante aí para os nossos estudos e para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, que tem pessoas que ouvem, sim, né? Eu que mesmo não assistem. Sou dos que ouve então, bastante. Temos pessoas que ouvem, pessoas que assistem, e certamente estamos contribuindo muito com o debate, com a discussão do tema. Esse é o nosso maior objetivo, né? É gerar uma reflexão. Às vezes a gente pode colocar alguma coisa que soa um pouco diferente do que está de fato escrito dentro da portaria, mas é uma análise técnica que a gente faz e uma aplicação, porque é muito fácil você fazer uma norma, né? Para você aplicar essa norma... Interpretar, aplicar, ela já tem outras nuances. Já é um pouco mais complexo. Que nós até comentamos, a emenda 103 até hoje tem dúvidas, até hoje tem questionamentos, até hoje tem perguntas no GESCOM e tal. Por quê? Foi editada, mas... muitas dúvidas, interpretações diversas de vários RPPS, e vários deles legislaram diferente naquilo que foi possível legislar. Então, a norma ela traz muito isso. Sim. O direito em si é um leque de possibilidades. Então, assim, a interpretação... Tudo depende. Exato. E a interpretação ela é ampla e acaba divergindo e cada um seguindo um caminho. Aí tem até a corrente X, a corrente Y, julgados e por aí vai. Então, assim, nós equilibramos nesse meio para colocar aqui o que traz a norma. Vamos colocar igual a IA, né? Você diminui a temperatura para ficar mais literal, ou aumenta o aspecto para você trazer um pouco mais da sua visão. De interpretação naquilo. Então, nós estamos equilibrando e permeando por essas temperaturas nos episódios. Mas, assim, sempre muito pé no chão, de fato. Né? Eu gosto de trazer uma abordagem assim, porque...
é diferente de quando você está tendo uma conversa íntima. E ali você expressa a sua opinião, se você concorda ou não com aquela norma e aqueles motivos. Só que a portaria ela não abre uma brecha para você concordar ou Principalmente não. nesse tema. Exatamente. Para você concordar ou não. Então não pode ser uma visão muito pessoal, né? Então eu gosto de colocar assim, que quando eu estou falando de portaria 1467, eu estou falando em nome da agenda com os nossos clientes, né? E eu gosto sempre de deixar que esse é o entendimento da agenda, assessoria, de como isso vai ser aplicado. Não se isso é bom, se isso é ruim. Sim. Aí, de vez em quando, umas reflexões, assim, de pontos que poderiam ser melhores, de pontos que poderiam ser mais detalhados, Sim. pontos que poderiam ser mais debatidos para considerar outras visões que não foram vistas no que foi colocado na norma e tal, mas são apenas contribuição para a melhoria Para o debate. do debate. Exato. Gratidão a você que esteve conosco até o final deste episódio. Convido a assistir os anteriores que conecta o ponto. Este é o último episódio da sessão 6, que trata de hipóteses atuariais. O próximo episódio entraremos na próxima sessão, sessão 7 da portaria 1467. E se você ainda não segue a Agenda Assessoria, não ativou o sininho, ative o sininho para receber toda quarta-feira um episódio novo, debates novos, temas novos que estão conectados, mas são de RPPS. E segue a Agenda Assessoria no Instagram, Facebook, LinkedIn. Estamos nas redes disseminando conhecimento sobre RPPS. Para nós, a maior satisfação em estar aqui é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima!